Olá, bem-vindos a mais uma aula de História. Estamos no PET, volume 3, semana 4, página 110. E hoje o nosso tema é as diferentes formas de registro ao longo da história da humanidade. Mais uma semana de estudo se inicia e você está preparado para conhecer as diferentes formas de registro escritos do homem? Será uma aventura no túnel do tempo. Vamos abrir mais uma janelinha do conhecimento? Breve apresentação. Uma breve história da escrita. Ao longo de sua trajetória no planeta, a humanidade encontrou formas diferentes de comunicação. As sociedades se expressaram por meio da oralidade, de símbolos e de desenhos até que a escrita surgiu. Uma das primeiras maneiras de trocar mensagens e registrar experiências foi a pintura rupestre. Estudiosos já encontraram em paredes de cavernas pelo mundo gravações que datam de 40 mil anos atrás. Uma escrita sistematizada aparece somente por volta de 3.500 a.C., quando os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme na Mesopotâmia. Os registros cotidianos, econômicos e políticos da época eram feitos na argila, com símbolos formados por cones. Nesse momento, surgem as hieróglifos no Egito. Essa escrita era dominada apenas por pessoas poderosas da sociedade, como escribas e sacerdotes. Aqui nós temos a imagem da escrita cuneiforme e aqui nós temos a imagem de uma escrita em hieróglifos. As primeiras civilizações usaram uma espécie de suportes para a escrita que são impensáveis no mundo de hoje: barro, cascas de árvore, rochas, couro de animais, ossos. Acompanhe alguns meios curiosos que possibilitaram que a escrita se tornasse central para a humanidade. Vamos conhecer algumas. Tabuletas de argila. Os primeiros pictogramas foram gravados nessa espécie de tábua de madeira coberta de argila, com um instrumento feito de algum tronco vegetal. A argila era empurrada e os símbolos eram gravados. As tabuletas eram levadas ao forno para que o registro se tornasse permanente. Óstraco. Nesse fragmento de cerâmica, na maioria das vezes quebrado, eram registrados avisos, rascunhos e mensagens curtas. A escrita era feita com objetos pontiagudos, bem mais acessíveis do que o papiro ou o pergaminho. O óstraco foi muito presente na vida das classes mais baixas. Papiro. O precursor do papel foi desenvolvido por volta de 2500 a.C. pelos egípcios, a partir da planta papiro, que tinha o miolo cortado em finas lâminas. Depois de secas, elas eram mergulhadas em água, na qual permaneciam por 6 dias. Outra vez, secas, as lâminas eram ajeitadas em fileiras horizontais e verticais, sobrepostas umas às outras. A folha obtida era martelada, alisada e colocada ao lado de outras, para formar uma longa fita que era depois enrolada. Pergaminho. O pergaminho surgiu na Ásia, na cidade de Pérgamo, por volta do século II a.C. Era produzido com pele de animal, geralmente carneiro, bezerro e cabra. O pergaminho era um material nobre, usado para documentos muito importantes. Nos mosteiros católicos, os monges produziam textos religiosos nesse suporte. E por fim, a máquina de escrever. A máquina de escrever foi o primeiro uso da mecânica na escrita, pelas mãos do tipógrafo americano Christopher Solis. Os aperfeiçoamentos foram tornando a escrita mais precisa e veloz,
saltando para as peças eletrônicas que faziam o papel de movimentar sozinho. A arte rupestre. A arte rupestre é compreendida como o amplo conjunto de desenhos, pinturas, inscrições realizadas pelo homem pré-histórico. Geralmente, esse tipo de manifestação artística aparece no interior de cavernas e em outras superfícies rochosas cingidas pela marca da presença humana. Ainda hoje, muitos especialistas discutem se o desenho rupestre pode ser avaliado como uma forma de arte. Inicialmente, essa espécie de manifestação artística aparece como uma clara intenção do homem em registrar as situações que integravam a sua rotina. Atividades. Número 1. Observe a gravura. Ela mostra a imagem de uma pintura rupestre. Descreva o que você vê. 2. Responda. Letra A. Que situação a pintura retrata? B. Na sua opinião, ela registra um fato cotidiano ou esporádico, que ocorre de vez em quando? Justifique sua resposta. 3. Releia o texto e resolva a cruzadinha. Então, aqui nós temos algumas dicas na horizontal e na vertical. Vocês vão reler o texto, ver essas dicas e escrever as respostas na cruzadinha. 4. Leia o texto e sublinhe as informações mais importantes. Linguagem teatral. O teatro teve sua origem no século VI a.C., na Grécia, surgindo das festas dionisíacas realizadas em homenagem ao deus Dionísio, deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Essas festas, que eram rituais sagrados, procissões e recitais que duravam dias seguidos, aconteciam uma vez por ano na primavera, período em que se fazia a colheita do vinho naquela região. A linguagem teatral pertence ao gênero dramático e tem a dramaturgia como elemento primordial. A palavra drama origina-se do grego, que significa ação. O texto teatral teve seu papel de destaque na Grécia Antiga. As peças apresentadas baseavam-se nas tragédias, uma vez que as mesmas tinham o objetivo de levar aos espectadores a catarse, isto é, a purificação da alma por meio da libertação das emoções. Os conflitos envolviam problemas de poder e honra e eram vividos por personagens representados pela classe social privilegiada. Então, nesse texto, vocês vão sublinhar as informações mais importantes. 5. Analise as proposições abaixo. Marque com X as alternativas verdadeiras. Letra A. Na Grécia Antiga, as peças teatrais apresentadas baseavam-se nas comédias. B. O teatro teve sua origem no século VI a.C., na Grécia em homenagem ao deus Dionísio. C. O teatro originou-se na Grécia a partir de costumes pagãos, não ligados à religião. D. O texto teatral, na Grécia Antiga, tinha o objetivo de levar aos espectadores a libertarem suas emoções e se livrarem das suas imperfeições. Bons estudos e até a próxima aula!